Eu pedi permissão para minha irmã Andréa e para minha cunhada Nayane para relatar uma experiência dolorosa que elas tiveram, muito parecida. A minha irmã, quando estava grávida de 9 meses do seu segundo filho, Ian, meu sobrinho, ela descobriu que ele já estava morto e aí eles fizeram a cesariana e assim que ela soube disso, ela pediu para os médicos, para a equipe de enfermagem, para ter um momento ali com o corpo dele. E ela teve. Depois ela ainda pediu de novo e levaram ela numa cadeira de roda para o local onde o corpo do Ian estava e ela teve mais um momento, pegou ele no colo. Depois de alguns anos, a minha cunhada teve uma eclâmpsia com 6 meses de gravidez e também perdeu a primeira filha dela, a Maria Eduarda. E só que diferente da minha irmã, ela não teve oportunidade de passar por esse momento físico presencial de luto, porque ela entrou em coma. E enquanto ela estava em coma, nós velamos e sepultamos a Maria Eduarda. Quando ela saiu do coma, a gente teve que contar para ela, porque ela já estava perguntando para a enfermagem quando que trariam a Maria Eduarda para ela amamentar. E eu tive a difícil tarefa de contar para ela o que tinha acontecido com a Maria Eduarda. Depois de alguns anos, ela me confidenciou que ela precisou fazer terapia para me olhar de novo nos olhos, conversar comigo sem nenhum tipo de mágoa, de rancor. Eu estou contando isso porque muitas vezes na prática nossa de ensinar sobre a salvação, sobre o sacrifício de Cristo Jesus, né? Nós que somos cristãos e temos como mandamento de Cristo falar das boas novas do Evangelho, na maioria das vezes nós focamos a nossa pregação, a nossa mensagem na questão de que Cristo morreu pelos nossos pecados, de que Cristo carregou os nossos pecados. Por isso ele foi sacrificado. Porém, uma coisa que a gente precisa, que eu penso que a gente precisa focar, é muito mais na consequência do pecado do que no próprio pecado em si. O fato é que, por consequência dos nossos pecados, nós sofremos. Por consequência da nossa condição de pecado estrutural, global, histórica, nós vivemos em um mundo com angústia, com dor, com separação, com ódio, com violência, com morte e com luto. Essa é a nossa condição. E esse assunto me lembra a história de José do Egito, que você deve conhecer mais ou menos, você deve conhecer essa história. A história de um irmão que foi vendido pelos irmãos, né? E por conta de inveja, por conta de egoísmo, por conta de violência, por conta de ódio, por conta de desprezo. E um relato que eu gosto de falar sobre isso é que, para deixar claro como houve sofrimento nisso, é que quando os irmãos, de modo covarde, entregam uma roupa suja de sangue para o pai, para Jacó, ele mesmo tira a conclusão do que tinha acontecido, que o filho dele havia sido devorado por um animal selvagem, ele entra num luto, e o texto diz de maneira sintética de que ele não aceita sair daquele luto. Porque nenhum pai ou mãe aceita sair do luto de um filho. O luto de um filho ou uma filha é um luto do qual o pai ou o avô não quer sair, porque não é certo sair desse luto. Porque o certo é que, e já não é certo, mas é
mais comum e normal que na sequência da vida os filhos fechem os olhos dos pais. E sobre essa expressão que eu estou usando, fechar os olhos, tem outro relato interessante que quando Jacó, o pai, fica sabendo que José está vivo, então ele vai se dirigir ao Egito, e é uma viagem longa. A preocupação de Jacó, já velho, é se ele vai sobreviver a essa viagem para poder ver o filho, que ele não vê há 22 anos, e que há 22 anos, mais ou menos, ele entende que esse filho está morto. E há 22 anos ele vive um luto do qual ele não quer sair. Então a preocupação é dele, será que eu vou ter saúde? Então Deus, de maneira graciosa, em um sonho, comunica a Jacó que José fechará os olhos dele. E assim Jacó se anima para a viagem. E eu estou contando essa parte da narrativa para deixar claro o quanto esse homem, esse pai, sofreu a separação do filho. José, da parte dele, quando ele, não se contendo mais, resolve revelar para os irmãos que ele é José, que eles haviam vendido, a primeira pergunta que ele faz após se revelar, que ele quase que vomita aquela pergunta, é: meu pai ainda vive? Por quê? Porque ele faz mais de 20 anos que ele não vê o pai, e a preocupação é se o pai dele vai morrer, ou já morreu, e ele não vai ver o pai. Pela misericórdia de Deus, eles conseguem viver cerca de 17 anos juntos depois desse reencontro. Quando ele morre, quando Jacó morre, José fecha os olhos de Jacó, se lança sobre o corpo de Jacó e chorando o beija. José fecha os olhos de Jacó, como deve ser. E isso é sofrimento, isso é drama. Isso foi difícil, foram décadas de separação, por conta de um ato covarde, de um ato de violência, de um ato de inveja dos irmãos de José. Então, os irmãos de José, assim que Jacó morre, eles preocupados com a provável vingança que pode vir, que eles imaginam que virá por tamanha crueldade que eles fizeram contra José, eles mandam um suposto recado a José, falando: olha, o pai mandou dizer para você nos perdoar. Tudo indica que esse recado é falso, porque tudo que Jacó tinha para falar para os irmãos e para José, ele falou e está relatado em Gênesis 49, antes dele falecer. José, quando lê esse bilhete, ele chora. Ele chora e ele diz a frase que é a síntese teológica da narrativa de José do Egito. Ele diz: vocês planejaram o mal, mas Deus o tornou em bem. E é interessante que no hebraico, no original, no texto original, não existe esse "mas Deus o tornou em bem". O texto no original seria traduzido literalmente como: vocês planejaram o mal, mas Deus... Não tem nem o mas. Vocês planejaram o mal, Deus planejou o bem. Quer dizer que soberanamente, graciosamente sobre o mal dos irmãos, Deus estava planejando e executou o bem para os irmãos. Mas os irmãos são culpados por aquilo que eles fizeram, porque eles quiseram fazer aquilo, eles deram vazão a esses sentimentos ruins. Eles executaram isso e por isso eles viveram sob uma dinâmica de mentira, de simulação, medo e culpa, todos esses anos. E esse suposto recado que eles mandam a José é a evidência de que eles continuam vivendo sob essa dinâmica de medo, de culpa, de mentira e de simulação. Que é a nossa condição, é a condição humana. O ser humano, todos nós, assim como diz
Agostinho de Hipona, todos nós que construímos essa cidade dos homens, vivemos sob essa dinâmica de dar vazão aos nossos sentimentos ruins, a nossa inveja, a nossa ambição egoísta, a nossa ira, a nossa indiferença, ao nosso descaso com o outro. Nós damos vazão, nós executamos, nós planejamos o mal, nós somos culpados por isso. Mas, ao mesmo tempo, Deus soberanamente planejou, intentou, executou o bem, o supremo bem, que é aquilo que eu falei no começo. O supremo bem, que é aquilo que nós cristãos comunicamos ao mundo. O supremo bem é o sacrifício de Cristo Jesus, é a vinda de Cristo Jesus ao exílio da vida humana. Jesus se esvaziou como unigênito do Pai, ele se esvaziou e viveu entre nós. E ele tomou sobre si a culpa, tomou. Mas ele tomou, assim como diz Isaías, ele tomou também as nossas dores. Ele tomou sobre si o nosso sofrimento. Então, é por meio do Evangelho de Cristo, é por meio do sacrifício de Cristo, da comunicação do Evangelho de Cristo, que eu posso olhar nos olhos da minha irmã e da minha cunhada, que me perguntam por quê, e eu posso dizer que o porquê é por conta da nossa condição estrutural. Nós vivemos sob uma condição, sob uma consequência daquilo que nós fizemos de maneira geral e não diretamente, que o fato de você perder o filho é culpa sua, por algo que você fez especificamente, mas por conta da nossa condição histórica, global, dentro dessa narrativa humana que nós construímos, dentro dessa condição, nós vivemos sob esse domínio do medo, da culpa, do desespero, da angústia, da separação, da morte e do luto. Mas eu posso dizer também para elas que Jesus é a resposta, porque ele não só carregou a culpa, mas ele carregou as nossas dores. Para que um dia essa dor, esse luto, essa morte, essa angústia e esse desespero que é inerente ao ser humano se finde. Para que isso de uma vez por todas acabe. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem a qual a própria resposta é o Cristo crucificado. Essa é a resposta que eu posso dar para minha cunhada, para minha irmã e para tantas pessoas que vivem em uma situação de desespero, de angústia, de dor, de separação, de luto, de injustiça, de pobreza, de escassez. Nós vivemos nessa condição por conta daquilo que nós executamos, sim, que nos colocou nessa condição. Mas em Cristo, finda-se o medo, finda-se a culpa, finda-se as dores, finda-se o sofrer. Essa é a mensagem que eu quero comunicar para o mundo. Essa é a mensagem que nós cristãos precisamos comunicar para o mundo. Que um dia, em Cristo Jesus, por meio do sacrifício que Ele já fez, toda essa nossa condição de dor, de sofrimento e de luto, de morte e de separação, há de se findar. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você hoje. Transformai-vos.